internet mudou a forma como as pessoas compram, vendem e se relacionam com as marcas. E com o avanço da inteligência artificial, pequenos negócios estão conseguindo aumentar vendas, melhorar o atendimento e ganhar espaço no mercado digital. Mas como usar essas ferramentas de forma estratégica? A inteligência artificial pode ajudar pequenos empreendedores a lucrar mais? E quais são os riscos de depender da tecnologia sem preparo ou sem comunicação adequada? O uso da internet e da inteligência artificial nos pequenos negócios é o tema do Contraplano de hoje. A transformação digital já faz parte da realidade dos pequenos negócios. Hoje, muitos empreendedores utilizam redes sociais, aplicativos e ferramentas de inteligência artificial para divulgar produtos, atender clientes e até automatizar processos. Mas, mais do que ter acesso à tecnologia, é preciso saber como utilizá-la de maneira estratégica e responsável. Para discutir esse assunto, o Contraplano recebe hoje Danilo Borges, analista técnico do Sebrae Maranhão, da Unidade de Gestão Estratégica e Coordenação de Processos, Aline Vasconcelos, especialista em comunicação para times de tecnologia e transformação digital, e o empresário Marcos Kanagawa. Sejam todos bem-vindos aqui ao programa Contraplano. Danilo, começando contigo, já faz parte a internet, as redes sociais, a divulgação por meio de inteligência artificial, já faz parte da realidade de muitos pequenos negócios, né? Exatamente. A rede social e a inteligência artificial, elas já estão caminhando juntas, digamos assim. Uma está embarcada na outra e os pequenos negócios que têm acesso minimamente a uma ferramenta digital, automaticamente têm contato, sim, com a inteligência artificial para melhorar esses processos de comunicação e de vendas. Aline, como é que manter uma comunicação adequada num ambiente como esse digital e influenciado muito com a inteligência artificial? Sem perder a identidade, claro, do negócio. Sim, quando a gente fala de negócio, a gente tem ferramentas de comunicação e ferramentas de gestão para que esse negócio se estruture. É muito complicado, Ismael, quando um negócio vai lidar com a inteligência artificial e, de certo ponto, até passar a depender dela, quando ele não tem essas ferramentas de gestão muito bem estruturadas. Porque o que acontece é que, pela praticidade, pela instantaneidade, mais ainda, pela capacidade que a IA tem de querer o tempo todo te agradar, elas podem alucinar, elas podem te dar respostas enviesadas e que não tem o poder de reflexão que um ser humano teria. Então, o grande problema da comunicação nisso tudo aí é receber informações da IA sem filtrar elas adequadamente, sem fazer uma edição adequada. Marcos, você é empreendedor, empresário, o teu negócio surgiu com a internet, né? Como é que foi? Foi basicamente isso. O meu negócio surgiu ali na época da pandemia, onde a gente estava todo mundo isolado dentro de casa e o mercado estrangeiro ele estava passando por um boom de tecnologia justamente junto com a inteligência artificial e eles buscavam funcionários da América Latina para trazer para esse mercado americano. E aí o negócio surge justamente de preparar esses funcionários para atuar nesse mercado internacional de tecnologia. No caso, a tua empresa trabalha de que forma? É fazendo entrevistas? Como é que é? A gente começou fazendo um intermédio entre essas empresas americanas e os brasileiros que estavam aqui nesse mercado de tecnologia. Então a gente preparava o profissional, que já era considerado um sênior na sua área, preparava tanto o inglês dele, quanto o currículo, como se portar na entrevista, para que ele conseguisse se adaptar para um processo de entrevista americano, que é um processo muito mais longo, mais dificultoso, leva de 5 a 7 etapas, diferente do processo brasileiro, que ele é muito mais simplificado. Danilo, o Sebrae ele sempre atuou muito com essa questão de pequenos e grandes negócios, né? Como é que tem sido as tratativas em relação a esse trabalho educativo com essas novas ferramentas? O Sebrae está sempre antenado, né? Eu digo que o Sebrae está sempre na vanguarda da procura por soluções para os nossos clientes, que são micro e pequenos negócios, né? Micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte e o microempreendedor individual. Então a gente caminha no sentido de construir soluções acessíveis, soluções que possam ser aplicadas de forma correta, como a Aline falou aqui, respeitando os processos, tomando cuidado para não ter vieses, por exemplo, tomando cuidado para não receber informações que vão prejudicar o seu negócio a partir de uma simples publicação, digamos assim, se for o caso de uma rede social. Então o Sebrae está sempre procurando trazer o que há de mais moderno e acessível para o nosso público.
Aline, como é que a comunicação pode ajudar no meio virtual a desenvolver um negócio, melhorar as vendas? De que forma uma linguagem adequada é mais assertiva na hora de vender? Nossa, a comunicação pode escalar atividades que antes você, até um pequeno, né, precisaria contratar alguém para fazer. Uma pequena agência, um pequeno prestador de serviço para fazer o post do Instagram, um texto para alguma outra rede social. E ali a inteligência artificial consegue fazer isso para você, enquanto empreendedor, de maneira, se a sua IA for gratuita e assertiva. Mas é aquilo, Ismael, tudo depende do prompt, tudo depende da estratégia de negócio que esse empreendedor tem por trás e do que combina com a estratégia e principalmente com os públicos que esse empreendedor precisa alcançar. Para mim, a grande discussão que nós temos tido, tanto na academia quanto no mercado, é o quão preparadas as pessoas estão para usar isso de maneira adequada. Porque quando elas não estão preparadas para fazer a gestão do negócio delas corretamente, o Sebrae vem preenche essa lacuna há anos de maneira muito assertiva. Mas quando esse empreendedor ele não tem essas qualificações adequadas, ele também não consegue mexer com comunicação e marketing de maneira adequada, porque uma coisa sempre depende da outra. Agora, é possível usar a internet para todas as profissões? Todas as profissões. Veja, o profissional liberal, por exemplo, né? O profissional do CLT, nossa, é muito interessante para que ele também peça para que a IA faça uma pesquisa, organize um material. Você que trabalha numa firma, numa empresa, faça uma apresentação, elenque os tópicos de uma apresentação, leia um material e te traga só o resumo. Isso facilita a vida de todo profissional. Marcos, como é que essas ferramentas são utilizadas no teu negócio que começou na pandemia? Foi muito interessante porque o nosso mercado, a gente não previa que ele ia ser disruptado por IA, e acabou que o mercado de contratação foi altamente invadido por ela. Então a gente teve uma inundação de currículos enviados por inteligência artificial, as pessoas começaram a usar a inteligência artificial para fazer um currículo por vaga. Muitas das vezes, durante a entrevista, a pessoa que estava aplicando para aquela vaga, ela começava a usar do lado uma inteligência artificial para ajudar com as respostas. Então o nosso papel, como fazendo um intermédio com uma empresa estrangeira, é como é que eu preparo esse funcionário para ele não simplesmente parecer mais um dos vários que estão fazendo a mesma coisa com a inteligência artificial. Então a gente criou todo um modelo de negócio se adaptando a essa nova realidade, onde quando o entrevistador fala com uma pessoa que passou por nós, ele não sente que ele está falando com uma outra IA, porque o que acabava que entregava no momento da entrevista é que ele perguntava: como é que você fez isso na sua carreira? E a resposta era muito genérica ou era muito entusiasmada e soava meio robótico, e a gente como ser humano percebe essas nuances. E aí se você não usar a inteligência artificial corretamente, e ela tem o seu lugar na entrevista, a gente também usa, você acaba sendo pego ali, perde uma oportunidade maravilhosa de trabalhar no exterior. Marcos, como equilibrar automação e humanização no teu negócio? Muito boa pergunta. A gente precisa saber o que a gente quer praticar com a inteligência artificial. Ela vai nos ajudar muito com informações que a gente não tem acesso ainda, mas ela nunca vai trazer aquilo que você não pedir para ela. Então, como ela está buscando sempre trazer a resposta correta para você, você precisa ter uma noção de quais são as características ideais que eu preciso ter numa entrevista para eu pedir para essa inteligência artificial praticar comigo isso. A gente no começo, quando estava começando a explorar a inteligência artificial durante o processo de entrevista, a gente usava de forma bem básica. Cara, entra na inteligência artificial, coloca o teu currículo ali e pede para ela gerar perguntas em cima do teu currículo. Algo bem simples, que ele conseguia praticar em casa. E nisso a gente direcionava a IA para dar algo muito mais além do genérico, para ter aquela visão mais humana. O humano, quando ele abrir o teu currículo, ele vai fazer a mesma coisa. Sim. Os comandos estão automatizados para responder todos de forma não tão robótica também? Também. No começo a gente começou de forma bem simples como essa, e com o tempo a gente foi criando ferramentas usando IA. Por exemplo, muitos erros no currículo do brasileiro são repetidos. Então o brasileiro ele costuma fazer um currículo com muita cor, um currículo com uma estrutura muito padronizada de template que ele achou na internet, enquanto o americano ele tinha um currículo muito mais padronizado como um artigo científico. Então a gente fez uma ferramenta com inteligência artificial que o funcionário ia lá, colocava o seu currículo atual e ela dava um score para ele de como é que estava aquele currículo, baseado nas diretrizes internacionais. Outra ferramenta que a gente desenvolveu também in-house com a ajuda do Sebrae foi justamente uma ferramenta para a prática de entrevista. Então, a partir do momento que a gente teve a possibilidade de ter ferramentas de IA que pudessem conversar com o nosso funcionário, e o funcionário que eu falo é o nosso cliente,
E a gente criou todo um sistema onde ele praticava a entrevista em casa. Então, além de praticar com a gente, no processo americano, ele conversava com a IA, e a IA tinha uma série de diretrizes, onde ele fazia perguntas para o nosso candidato, e o candidato conseguia praticar no modelo que ele ia aplicar eventualmente, que era o modelo americano e não o modelo brasileiro. Danilo, como é que essas pessoas estão se adaptando que não são da era da internet, da inteligência artificial, e mantêm pequenos negócios, mas da forma antiga e ainda resistem a enfrentar? Como é que tem sido o trabalho para alcançar essas pessoas? Existe algum trabalho do Sebrae em relação a isso? Pessoas procuram vocês também para poder se atualizar? Por incrível que pareça, Ismael, sim, né? Até as pessoas que a gente entende e acha que não tem ali o mínimo contato com uma inteligência artificial, com uma ferramenta de gestão tecnológica, elas têm sim. A partir do momento que ela troca uma mensagem no WhatsApp, entra num grupo, vende ali um vestido, ou sei lá, até um quilo de peixe, por exemplo, eu tenho um exemplo interessante para falar sobre isso, ela já está interagindo com uma ferramenta, entendeu? Então, por menor o conhecimento que ela tem um grauzinho ali, de um pezinho ali na inteligência artificial. Ou então, também nas ferramentas de tecnologia. O Sebrae, ele tem linguagem para todos esses públicos, né? Claro, existem algumas barreiras ainda que a gente precisa, que a gente encontra nesse caminho. Barreira de infraestrutura, barreira de acesso ao conhecimento, como a doutora falou aqui. Então, que a gente tenta contornar de uma maneira sutil, mas que leve essa informação para o pequeno empreendedor. Aline, o excesso de informação nas redes sociais dificulta criar autoridade e credibilidade no produto? Sim, não só nas redes sociais, Ismael, mas em todos os lugares onde nós estamos. A grande luta atualmente é pela atenção das pessoas. As pessoas estão distraídas, por onde elas andam, elas estão aéreas. E aí muita gente, inclusive, com diagnóstico falso de situações como o TDAH, por exemplo. Sim. Mas não é o caso, porque há um termo que a gente usa na comunicação chamado disfunção narcotizante, que é tanta informação, é tanto estímulo, é tanto input, que essa pessoa fica como se tivesse inebriado. Sim. Ele não consegue focar em nada. Então, nessa era que nós estamos, um grande ativo das empresas, inclusive, dos grandes, pequenos, médios negócios, é a atenção do teu cliente, do teu usuário. Certo, a gente vai para um breve intervalo. E a tecnologia está cada vez mais acessível, mas muitos pequenos negócios ainda enfrentam dificuldades para usar a internet e a inteligência artificial de forma eficiente. No próximo bloco, vamos falar sobre os impactos da comunicação e do marketing no relacionamento com o cliente. A gente volta já. Estamos de volta com o Contraplano. A inteligência artificial já está presente em ferramentas de atendimento, criação de conteúdo, análise de dados e divulgação nas redes sociais. Mas a tecnologia sozinha não garante resultados. A forma como a empresa se comunica, se posiciona e se relaciona com o público continua sendo fundamental para o processo dos negócios. Isso levanta uma questão importante. Como equilibrar a tecnologia e humanização na era digital? Aline, é possível fazer isso? Claro que é possível. É possível e nem custa caro. Só é necessário boa vontade por parte desse empreendedor. Que ele use bem a tecnologia, que ele tire da tecnologia tudo que a tecnologia pode dar para ele, mas que ele não deixe com que o sentimento do cliente dele seja um sentimento como quem está sendo tratado somente por uma máquina. E olha, às vezes, Ismael, as pessoas até preferem lidar com máquinas, né? Sim. Tem determinados atendimentos que as pessoas preferem, porque é mais rápido, porque ela não tem que explicar muito, ela só aperta um número, um menu. Só que há outros tipos de atendimento, aqueles que precisam de alguém que entenda, que tenha um poder ali de decisão maior, um poder de análise de cenário, que não tem como colocar só a tecnologia. Eu tenho uma experiência, eu sou advogado também, e uma cliente me procurou, né? E já veio com uma petição feita num chat desses aí, né? E totalmente sem como usar juridicamente aquele negócio. Daí já me dando um monte de explicações e orientações como deveria. Então tem que ter cuidado, né? Se não tiver a formação teórica para fazer o negócio, a prática é horror. Tem que ter cuidado e mais. As empresas elas precisam ter muito bem azeitados os seus processos internos. Então ela precisa ter suas normas de procedimento, seus procedimentos operacionais padrão, sua missão, visão, valores muito bem estabelecidos e organizados. Quando ela tem isso, ela consegue
pedir para a máquina que faça algo direcionado. E aí a máquina tem uma maior probabilidade de acertar nessa devolutiva. Quando isso não acontece, você joga um prompt muito aberto, de perguntas muito abertas, sim, a máquina vai te entregar qualquer coisa. Ela vai te entregar o que ela entendeu ali, com base no que ela tem, mas não é nada personalizado. E aí a gente começa a distanciar o atendimento ideal, a tratativa ideal com o cliente. Sim. Quando o cliente não conhece quem é, quando a máquina não conhece quem é o cliente, a máquina não vai acertar. Marcos, as formas de contratar pessoas para o mercado de trabalho já evoluíram bastante. Hoje quase tudo se faz de forma online e através de inteligência artificial, como o teu negócio. Tu acha que ainda é possível a gente voltar à forma antiga de contratação? Não, ou está cada vez mais difícil? Impossível, muito impossível mesmo. É uma transformação que ela veio para ficar. Seria como a gente voltar na Revolução Industrial e perguntar, tem como a gente voltar atrás e desinventar Sim. o trem? Não tem, é uma coisa que veio, mudou o mercado, mudou a forma de ver tudo. E eu sinto que a IA ela veio como um multiplicador. Então, se você é um profissional que tem uma capacidade X, a IA, como a própria Helene já disse, ela aumenta essa sua capacidade, ela multiplica esse seu potencial, então ela está ali justamente para aumentar a capacidade de um pequeno empreendedor, de um médio empreendedor, que antigamente não era tão competitivo, mas a partir desse momento, com essa revolução, ele passa a ser competitivo também. A partir do momento que a gente entrou no mercado com a existência de inteligência artificial, eu passei a conseguir me considerar um concorrente de caras gigantes, como a Globant, que é uma empresa argentina gigantesca, logo abaixo do Mercado Livre. E a gente só conseguiu isso justamente porque a gente tinha IA para nos ajudar a escalar. E essa IA já tinha bem antes deles? Ou eles não tinham desenvolvido bem? Não. A Globant é uma empresa gigantesca que faz a mesma coisa que a gente faz, só que é a Argentina. Eles estão no mercado ali desde o início dos anos 2000, só que era muito difícil a gente conseguir concorrer com eles por conta do volume dos caras. Eu fui lá na Argentina da última vez, eles têm acho que uns 10 andares de um prédio inteiro em Porto Madeiro. Só que quando vem com a IA e a gente consegue entrar em contato com um time pequeno comercial em vários possíveis clientes ao mesmo tempo, isso desencadeia uma série de possibilidades de faturamento para a gente, de opções de produto. A gente não passa só a vender um produto, que é conseguir a contratação no exterior. Mas a partir de agora a gente tem ferramentas para ajudar o cara que ele está no começo ainda, um que já se decidiu que ele quer realmente ir para o exterior, outro que ele está pensando. A gente tem um produto para cada um e ao mesmo tempo a gente ainda consegue acertar vários possíveis clientes no exterior também ao mesmo tempo. Marcos, qual é o nome da tua empresa? Como é que ela funciona na prática? Só para eu entender. Certo. A empresa começou com o nome GigaPros. Aí, quando eu fui para a Argentina para a gente fazer a expansão ali também na Argentina, a gente mudou o nome para Kanagawa Technologies. Meu sócio ficou na Argentina, ele se casou por lá e eu voltei para o Brasil para continuar ao lado daqui. E quando a gente começou foi só com esse produto. E como eu falei, a IA ela foi um divisor de águas para a gente, porque a nossa força e a nossa capacidade empresarial ela era limitada pelo potencial humano. Então a gente conseguia preparar os nossos possíveis candidatos a um certo limite. Então a gente trabalhava muito com a ideia de um ticket maior para poder atender esses clientes de uma forma adequada. Só que quando entra a IA, a gente consegue escalar o nosso negócio porque a gente consegue reproduzir o nosso modelo de preparação em escala em produtos mais baratos. Então eu não preciso necessariamente ter um instrutor específico para todos os meus alunos. Quem não tiver capacidade de vir para uma sala exclusiva de mentoria 1-a-1, eu posso fazer uma ferramenta com IA e ele se auto-atende. Então a gente consegue democratizar esse acesso a uma concorrência, a uma vaga do exterior. Acaba que a gente ajuda o mercado inteiro, a América Latina. Essas vagas que as pessoas procuram somente no exterior ou tem dentro do Brasil também? Como é que funciona? Elas têm também no Brasil, mas principalmente hoje em dia a gente vê no exterior por uma questão muito específica. O mercado americano, ele veio notando cada vez mais que na América Latina a gente tem um potencial muito alto com a mão de obra e a gente tem uma desvalorização também muito alta dessa mesma mão de obra. Então tinha muitos profissionais aqui no Brasil querendo de alguma forma trabalhar para o exterior e quando veio a pandemia, essas empresas americanas se viram ou preciso me adaptar agora e aceitar que as pessoas podem trabalhar de casa ou posso correr o risco de morrer. Então elas abrem as portas para contratar internacionalmente e aí a gente consegue conectar esse meio de campo. O que acontece é que originalmente, elas sempre contratavam da Índia por uma questão cultural da barreira da língua. Sim. Então, a gente percebe que a gente tem um mercado potencial gigantesco aqui na América Latina, só que a gente vê que as pessoas não têm uma língua muito boa no inglês. Então, a gente começa a trabalhar preparando ele com o inglês para as entrevistas e vê que tem uma série de necessidades que o profissional brasileiro ele tinha e ali a gente podia atender para preparar ele para ir para o exterior. A pessoa aprende o inglês também rápido? Como é que é? Aprende. A gente tinha uma metodologia muito focada no que ele precisava, que era a entrevista. Então, a nossa filosofia era a seguinte: eu não vou te ensinar a dar uma aula em inglês.
mas eu vou te garantir que em 3 meses tu consegue passar numa entrevista em inglês. Então a gente focava a semana inteira em praticar a entrevista em inglês. Seria como a gente vir aqui para a entrevista e focar só na entrevista, no que a gente pode falar e não sair muito do contexto. Cada meta, cada etapa, né? Cada meta, cada etapa. A entrevista americana, ela costuma ser muito padronizada. Então o Google, o Facebook, o Meta, o que for, eles costumam ter entrevistas práticas, entrevistas teóricas, entrevistas que a gente chama pelo telefone, e a gente conseguiu pegar essas entrevistas, ver os padrões e fazer algumas simulações com esses possíveis candidatos. Já sabe praticamente o que eles vão lá já preparados para saber o que vão responder. Querendo ou não, os salários são muito bons, são muito competitivos, então como eles também têm essa dor de que é muita gente tentando entrar ao mesmo tempo, então eles padronizam para facilitar para eles, eles têm um critério muito objetivo. Para a gente também é muito bom porque a gente sabe como é que funciona esse game deles, então a gente consegue preparar o nosso candidato de forma muito específica para o que ele precisa ter. Perfeito. Danilo, a gente sabe que a tecnologia ela ajuda a vender, mas a questão de gestão, como é que funciona? Já que o Sebrae também dá apoio a esses pequenos empreendedores sobre gestão, tem aula sobre gestões também? Então, a parte da gestão ela sempre vai estar entrelaçada também com a questão da tecnologia, né? Então, assim, o Sebrae ele procura também desenvolver essas soluções, tanto de forma presencial ou EAD, ou numa consultoria 1 a 1, como o colega citou aqui, e a gente sempre está preparado para mostrar para esse cliente o que é que ele precisa ter de conhecimento para do seu conhecimento, para o seu negócio evoluir, crescer e continuar competitivo. Então a parte de gestão é fundamental, independente da tecnologia. Se ele vai trabalhar, por exemplo, com uma planilha de Excel ou com um sistema avançado, ele tem que ter noções básicas de gestão. Ele tem que saber que o que entra, o que sai, o que fica, às vezes não é dele, é da empresa. Então a gente se depara muito no atendimento ao pequeno negócio, quando, por exemplo, um mercadinho mistura as contas pessoais com a conta da empresa. Então isso já é um sinal claro de que ele não está entendendo como é que funciona a gestão do seu negócio. Aline, qual o perfil do público? Você também é professora, né? Sim. Qual o perfil dos alunos que procuram as suas aulas? O que eles querem nessa área? São pessoas que estão buscando exatamente fazer esses conectivos. São profissionais de mercado já, então as minhas aulas são para pós-graduação ou mesmo dentro da minha consultoria. E são pessoas que estão buscando entender o que mudou no mundo e de que maneira eles podem se adequar e mais, se destacar nesse mundo mudado. Como eles podem fazer para ser vistos e para organizar a carreira deles de modo a serem vistos, melhor vistos. Então, a gente trabalha muito numa questão de percepção dos públicos. Só que quando eu falo de um público, que é um grande público que eu tenho, é o público de tecnologias. Sim. E o público científico. Também tem uma pesquisa científica de divulgação científica para pesquisadores. Então, eu trabalho com 2 públicos muito reconhecidamente difíceis de se comunicar. Tanto o pesquisador, que às vezes fala de sua pesquisa, mas não consegue se fazer entender, sim, quanto alguém das tecnologias, que vive num mundo de termos que as pessoas naturalmente não conhecem. Então, eu pego essas pessoas e levo para elas pontes, eu faço elos, eu crio maneiras e tenho metodologias já desenvolvidas para fazer com que essas pessoas consigam se comunicar, consigam gerar percepção nos outros de que elas são muito boas. Vamos falar agora com o Marcos. Marcos, a gente vem observando uma mudança já faz um tempo com os táxis para aplicativos de viagem. De que forma a tecnologia e a internet e a inteligência artificial tem mudado a tua vida como empresário e empreendedor? Em todas as vertentes, sem sombra de dúvida. Quando a gente usa a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, para aumentar as nossas capacidades, isso aumenta a nossa eficiência no trabalho do dia a dia. Eu tiro para mim, não tem um dia da minha vida hoje em dia de trabalho que eu não uso a inteligência artificial de alguma forma. Desde ajudar a revisar contrato, pegar para alguns exemplos, eu estou fechando um negócio com algum cliente novo e muitas das vezes quando é um cliente muito grande, ele tem um contrato padronizado que ele usa com seus provedores. Mas nem sempre esse contrato, principalmente se tratando de um cliente americano, ele segue todas as normativas que a gente precisa ter no Brasil. Então eu tenho que explicar para esse cliente quais são as diferenças, analisar o contrato, ver o que é compatível, o que não é. E a inteligência artificial ela me ajuda a indicar isso para ele, porque por mais que ela consiga ler o contrato e me trazer aquelas diferenças, na hora de conversar com o americano, eu vou ter muito mais o jogo de cintura, como você disse, né? A humanização da coisa. Então eu não posso simplesmente copiar e colar um prompt ali, sim, que a IA me deu, mandar para ele por e-mail, que ele não vai ler. Assim como eu não tive coragem de ler, ele também vai fazer a mesma coisa e não vai ler.
Então eu preciso ter essa capacidade de interpretar o que ela está me trazendo. Além disso, outras formas que eu também venho utilizando muito é na criação de produtos. Tem uma série de produtos que surgiu no mercado que só foram possíveis de surgir graças à inteligência artificial. Eu digo, o produto que a gente está terminando de desenvolver atualmente na empresa é um produto de outra área, que é da área da medicina, e ele é um produto todo focado em aumentar essa humanização do contato do médico com o paciente, porque muitas das vezes o paciente e o médico eles estão ali na consulta, o médico está no computador porque ele tem vários pacientes para atender, Sim. e ele não consegue prestar muita atenção ali no seu paciente. Então a gente já usa a IA para que ele foque no paciente e ela faça todo esse trabalho burocrático para ele em paralelo. Então, eu uso esse mesmo aparelho nas minhas reuniões, normalmente. Então, eu coloco ele no meu bolso, fico focando na reunião, não preciso ficar no celular ou fazendo anotações. Sim. Quando eu chego em casa, eu pego toda a transcrição da minha reunião e tem um resumo ali, e aí meio que consegue me ajudar a voltar no tempo e ver alguns insights que eu perdi no momento. Danilo, em relação à capacitação que o Sebrae oferece, também tem nas plataformas, no site, como é que é? Exatamente, o Sebrae tem assim, uma infinidade de soluções, EAD, presenciais, só basta acessar o site sebrae.com.br e você vai ter acesso a tudo que tem assim, de mais moderno em relação à orientação ao micro e pequeno negócio, em relação a ferramentas de inteligência artificial e de redes sociais. E a gente também tem momentos de capacitação presencial em massa. Por exemplo, essa semana a gente está passando pela Semana do MEI, em que a gente está focando também. Em agosto a gente vai ter aqui em São Luís a Feira do Empreendedor 2026, de 14 a 16 de agosto, em que a programação vai estar recheada desse tipo de assunto. Então, para todos os públicos que quiserem se informar melhor e se capacitar, lá é o momento. E o Sebrae tem unidades em várias cidades do estado, né? Nós temos 12 unidades regionais, 2 pontos de atendimento e estamos inaugurando mais 2. Uma em São José de Ibamar e a outra em Barreirinhas. Ok, a gente vai para o nosso último intervalo. A internet e a inteligência artificial abriram novas possibilidades para quem empreende, mas também trouxeram desafios como excesso de informação, golpes digitais e a necessidade de adaptação constante. No próximo bloco, vamos entender como os pequenos negócios podem usar essas ferramentas para crescer sem perder identidade e credibilidade. Estamos de volta com o Contraplano. A internet e a inteligência artificial já não são mais ferramentas distantes da realidade dos pequenos negócios. Hoje elas podem ajudar desde a organização interna até a conquista de novos clientes. Mas especialistas alertam que o diferencial continua sendo a capacidade humana de criar conexões, gerar confiança e entender o consumidor. A tecnologia pode potencializar resultados, mas o olhar estratégico do empreendedor continua sendo essencial. Marcos, esse olhar estratégico e humano, ele é fundamental no negócio, né? Fundamental, demais. A IA, no geral, ela tende para a média. Então, se eu chegar hoje em casa e pedir, olhe para o meu negócio e me dê 10 ideias de produtos, eles vão ser produtos mega genéricos. Então, eu preciso sim desse contato humano, ela vai ajudar a gente a desenvolver esses produtos. Mas aquela ideia inicial, aquela criatividade, ainda é um molho que só o humano tem mesmo. É o comando humano, né? É o comando humano. Essa criatividade, a gente precisa de humanos juntos para que isso tudo surja. Aline, o pessoal também reclama muito de golpes na internet, né? É possível desconfiar através da linguagem, da comunicação, que se trata de um golpe? Sim, eu recebo, inclusive tem tudo a ver com a tua área, que eu recebo muita tentativa de golpe, dizendo que eu fui selecionada para uma empresa norte-americana, tanto pelo LinkedIn, tá? Sim. Quanto pelo WhatsApp e SMS. Então, eu recebo constantemente, só que eu não me aplico a nenhuma dessas vagas. Como que o meu currículo foi selecionado se eu não o enviei? Então, você tem que desconfiar. A primeira coisa que você tem que fazer é entender que aquilo ali é um envio em massa e saber, curiosidade, ok. Pelo LinkedIn, principalmente, né? É um pouco menos difícil de você cair ou enviar dados, né? Alguém fazer um phishing de dados seus. Então, às vezes, eu já até cheguei a perguntar, e uma vez até que era verdade, mas uma vez, sei lá, de 10 que são tentativas de golpe. A gente precisa, sim, ficar muito atento. E, às vezes, as pessoas, no afã de querer logo se posicionar, por uma situação social, econômica, acabam caindo. É possível, uma pergunta para todos aqui, a inteligência artificial ou as tecnologias substituírem o trabalho humano? Claro. Uma pergunta bem polêmica, Ampla, né? ampla e polêmica, né? Em alguns Sim, setores, não, né? sim e não, né?
Em alguns setores, por exemplo, da agricultura moderna, por exemplo, né? A inteligência artificial, por exemplo, a pulverização de lavouras através dos drones e tal, é uma coisa ali que é real. E que né? barateou também, que barateou porque antigamente era muito. feito de avião. Exatamente. E a dispersão era muito alta. Quando você faz aquilo com um drone, baseado em uma inteligência artificial, vai cair certinho aquele produto naquele lugar exato que era para cair. Um avião já dispersa demais. Aí o avião já tem um humano, o avião já tem a manutenção do avião, que também é humano. Então, imagina a cadeia que vai se desfazendo nesse sentido. Por um lado é barateando bom. algumas coisas Barateando também, né? Por um lado é bom, mas por outro lado é ruim, né? Então, assim, é uma coisa que é um assunto um pouco polêmico, mas que é inevitável, Eu sempre digo que se você não quiser ser substituído por uma inteligência artificial, não haja como uma. Não fale como uma, não se comporte como uma. Se você só repetir o que a inteligência artificial te dá e passar a agir como ela, você vai ser trocado por ela rapidinho. Marcos. Perfeitamente. Eu gosto de usar muito o exemplo o exemplo do mensageiro. Existem necessidades humanas que elas sempre vão existir. O hábito de sentar ao redor de uma fogueira e conversar, ele existe até hoje. Sim. A gente está aqui nesse exato momento fazendo isso. Um grande exemplo de profissão é o hábito de mandar mensagens. As guerras, por exemplo, foram momentos na humanidade onde a gente evoluiu muita tecnologia e muito rápido. Então, na Primeira Guerra Mundial, ainda existia o papel do mensageiro de guerra. Um cara que pegava uma cartinha, corria no campo de guerra e levava de um ponto A ao ponto B. Depois surgiu a tecnologia da telefonia e aí, com isso, a profissão mudou. Agora a gente tem operadoras de telefone, são as mulheres que ficavam numa sala trocando as linhas para quem queria falar com quem. E aí a gente vai avançando com o tempo. A partir do momento que surgem os smartphones, hoje em dia, se você tem um time comercial, você tem o SDR, que é o Sales Development Representative, que nada mais é que essa operadora, só que agora ela tem outra função. Então, a necessidade ela sempre vai estar lá, a necessidade de se comunicar. Só que com o tempo, essa profissão ela vai se adaptando e vai mudando de forma. Então, é até difícil hoje em dia a gente falar quais profissões vão sumir, porque na verdade ela some, mas ela reaparece com uma nova cara. Formato. Porque a necessidade ela sempre vai estar lá. Agora, existe risco da gente ter uma dependência de tecnologia, gente? Já somos. Há muito tempo de tecnologia. Do celular ao carro, tudo. Tudo. Quem lembra o telefone das pessoas, até dos entes mais próximos, até aniversário. Então a gente precisa. Já tem um teórico muito conhecido e já bem antigo, chamado McLuhan, que ele diz que o meio é a mensagem. Então, quando você utiliza aquele meio para levar uma mensagem, ele mesmo já é a mensagem. Ele já é o teu cérebro, ele já passa a tomar de conta. Marta Gabriel diz também disso, de hibridismo, de equipamentos, hardwares, que substituem partes humanas em algum momento. Então, a gente já vive isso. Danilo. Então, a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Olha para sua casa, né? Às vezes você está num almoço, seus filhos estão usando o celular e você também. Se você vacilar, você se pega nisso. Então, imagina hoje você fazer um detox de celular por 24 horas. Você vai ficar no outro dia, né? Até o final do dia você ansioso, vai ficar né? ansioso demais, aquela questão toda. Você só consegue fazer realmente esse detox se não tiver como você acessar a internet ou então trancar o seu celular em algum lugar. Marcos, e você, já que trabalha com tecnologia também? Para mim é terrível, eu não consigo descolar. A minha esposa fala o tempo todo que eu sou a criança do tablet, tem o tempo todo uma tela na minha mão de alguma forma. Mas para mim a minha desculpa é que é parte da profissão. Assim como ela trouxe esse gancho interessante de que vira parte do nosso corpo, teve algumas curiosidades da minha área que a gente entra ali e vê com frequência. Recentemente na Alemanha teve uma moça que ela foi multada, na Alemanha eles levam muito a sério essas regras de trânsito, onde a inteligência artificial identificou que ela estava com o telefone no ouvido enquanto ela estava dirigindo. E ela teve que ir na justiça para brigar pelo direito, que não era isso, porque ela estava, na verdade, com uma bolsa segurando aqui no queixo, que ela tinha arrancado o dente ciso dela. E aí olhou aquela posição de mão no ouvido, entendeu? É o celular. Além dessa, um outro exemplo clássico também a gente tem nos estudos de tênis, quando uma inteligência artificial ela começa a tentar fazer o que chama de reconhecimento de padrão de movimentos de tênis, ela começa a entender que a raquete faz parte da mão da pessoa, porque ela está o tempo todo ali conectada naquele contexto. Então, o que eu quero trazer com isso, como ela trouxe, com o tempo, essas peças que são externas, elas acabam virando parte do nosso corpo também. Hoje em dia, eu consigo te garantir que todo mundo aqui nesse ambiente tem um celular no seu bolso. Então, é uma garantia que, de certa forma, já é uma parte do corpo das pessoas. E aí nós temos a mudança da própria anatomia. As pessoas, inclusive, tem um estudo recente que mostra que as pessoas estão ficando mais corcundas, exatamente pela posição do smartphone. Gente, outra coisa também é o destaque que a China vem tendo com o desenvolvimento tecnológico.
já avançou bastante aí na frente de muitos países desenvolvidos, né? Até do Japão, né? Como é que vocês observam esse uso, esse crescimento da tecnologia hoje? A gente tem que entender que a gente está vivendo um mundo em que a potência não é mais o norte-americano, tá? A gente já tem ali uma outra potência. Tanto é que recentemente houve um encontro desses dois líderes e vocês observaram os sinais que a China deu nesse momento. Desde a cadeira, a posição da cadeira do Xi Jinping, né, um pouquinho mais alta do que o Trump, apesar do Trump ter 1,90 m e ele bem menor. Isso é lindo, Danilo, né? Porque tudo comunica. Comunica, exatamente. A linguagem. Todos os signos envolvidos naquele cenário comunicam. Exatamente. E aí eu trago mais um exemplo também dessa visita, foi o descarte de todos os mimos recebidos pela delegação americana na porta do avião. Não levaram nem que sequer um botão da China, com medo de espionagem, com toda certeza. E aí, Danilo? E essa história, eu entendo até esse comportamento americano. Historicamente, durante ali a Guerra Fria, os Estados Unidos, ele recebeu da União Soviética uma placa que era feita toda de madeira, não tinha tecnologia de nada, Sim. e eles levaram para dentro do salão oval. O que acontece é que eles descobriram muitos anos depois que existia uma haste metálica dentro dessa placa, e quando a gente fala, nada mais é que uma onda, ela batia nessa haste, emitia um sinal de onda para fora do salão oval e tinha russos do lado de fora escutando o que estava sendo conversado. Então o americano ele não deixa passar de forma alguma isso por eles. Eu sinto hoje em dia o protagonismo da China na pele, porque o nosso produto atual está sendo hardware. E é uma coisa inimaginável para mim no passado conseguir me servir daqui do Maranhão e produzir placas de tecnologia que vão ser produzidas na China. Hoje em dia, todo o nosso processo de desenvolvimento ele acontece no Maranhão, mas a fabricação é na China. Eu consigo entrar num site, colocar todas as especificações dessa placa que a gente está desenvolvendo, e em uma semana está na nossa porta aqui no Maranhão uma placa que foi feita por um chinês, do outro lado do mundo. Aí, Ismael, só para complementar ainda essa questão da China, das visitas dos líderes, para você ter uma ideia, até o Vladimir Putin, ele se rendeu a essa questão. Os especialistas em comunicação, como a Aline aqui, por exemplo, perceberam que o Putin, ele usou um artifício de, por exemplo, toda vez que ele descia do carro, ele tirava o blazer, né? E isso é um sinal de que você está ali de uma maneira amistosa, entendeu? Desarmado. Desarmado, exatamente. Então, assim, ele não faz isso em lugar nenhum, até porque ele não anda muito por aí. Sim. Mas nesse caso da China, ele fez diversas vezes e os analistas de comunicação visual e tudo perceberam isso como um sinal ali de dizer assim, poxa, eu sei que os caras são bons mesmo. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no programa Contraplano de hoje e a gente entra agora nas considerações finais, começando pela Aline. Vamos lá. A dica que eu dou, a sugestão que eu dou para empreendedores, para você profissional liberal, para você que nos assiste e que quer usar ou continuar usando use sendo você o condutor. Use sendo você quem dá o tom, quem faz a edição final de uma inteligência artificial ou de qualquer outra tecnologia que ainda vier a surgir que a gente ainda nem sabe, né? Então, use isso sabendo que quem conduz o discurso, que quem faz a revisão final é você. E eu tenho certeza que você vai conseguir aprender os melhores resultados e o que de melhor aquela tecnologia tem para nos oferecer. O que não dá é a gente ter aversão à tecnologia e demonizar a coisa e achar que aquilo não é para você, porque o mundo já mudou. Perfeito. Danilo. Nessa mesma linha da Aline falando, eu chamo a atenção para a nova linguagem que surgiu hoje, que já está há muito tempo, que chama-se prompt, né? Então, aprenda o prompt correto que você vai ter respostas corretas. Mas nunca deixe de jogar a camada humana. Apesar do melhor prompt que você achar na vida, mas bote a camada humana para você não ter casos como o que você trouxe de uma petição feita totalmente por IA, né? Que deve ter tido aí um monte de acordo, trouxe alguma coisa de outro mundo, talvez. Sim. E assim, use com responsabilidade, faça isso para aumentar a sua produtividade, com respeito e tenha muito cuidado nesse mundo digital com os golpes e com as fraudes que tem nesse mundo. Marcos. A minha consideração final é se você é um empreendedor aqui no Maranhão e você sente que a IA, na verdade, está te dando medo, incerteza, você tem que começar a ver ela, na verdade, como um superpoder. A IA, pelo menos no meu negócio, permitiu com que a gente conseguisse concorrer de pau a pau com empresas dos Estados Unidos, empresas da Argentina, empresas da Índia, e isso é uma habilidade única que antigamente nem se imaginava. Tudo isso só veio graças à tecnologia, então quando a gente começa a entender que ela está ali para ser uma força nossa e não algo para se temer, a gente consegue sair daquele perfil de que vamos simplesmente ter medo da inovação quando a inovação é inevitável.
Gente, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês aqui. A internet e a inteligência artificial estão transformando a forma de empreender para os pequenos negócios. Essas ferramentas representam oportunidades de crescimento, inovação e competitividade. Mas o uso da tecnologia precisa vir acompanhado de planejamento, comunicação e responsabilidade. O programa de hoje foi produzido e dirigido pela jornalista Márcia Macieira. Eu sou Ismael Gama e este foi o Contraplano de hoje. Até o próximo programa.